Como manter a vontade de escrever mesmo sem ganhar dinheiro com isso? Continue aqui comigo se você quer entender a realidade da carreira de escritor, separando as expectativas financeiras da paixão pela escrita, descobrir formas de manter a sua motivação para escrever mesmo sem retorno financeiro imediato, aprender a estabelecer uma rotina de escrita sustentável, equilibrando com outras responsabilidades e muito mais. Eu sou Vitor Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. Quase que não sei o roteirista, não sei porquê. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo o que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque fazendo isso você ganha acesso ao conteúdo semanal aqui do canal, exclusivo, que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com vocês? Então, maravilha. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Quando eu comecei a escrever, eu tinha uma ideia bem diferente do que é ser escritor, tá? A gente costuma pensar que ser escritor é só sentar, né, belo e formoso, e aí, de repente, as palavras fluem, o sucesso vem, o dinheiro cai na conta. Mas na realidade, a vida de escritor é bem mais complexa e muitas vezes, para não dizer sempre, não tão glamurosa, tá? Eu vou te contar um pouco sobre essa realidade, falando de expectativa versus a realidade na carreira do escritor, ok? Começando por uma história assim, conhecida, mas que eu acho que é importante relembrar aqui para nossa discussão. Lembra do Stephen King? Ele começou escrevendo e vendendo histórias curtas para revistas, enfrentando uma série de rejeições. A primeira versão do livro dele, Carrie a Estranha, foi até jogada no lixo por ele. Ele achava que não era boa o suficiente. E aí foi a esposa dele que resgatou, né, encorajou ele a ir adiante e tal, seguir, enviar, publicar. E é o sucesso que a gente conheceu, né, durante todos esses anos aí, já foi adaptado para o cinema pelo menos 2 vezes. E essa é uma lição importante, porque o valor intrínseco da escrita vai além do dinheiro, ou até do reconhecimento imediato. Escrever nada mais é do que uma forma da gente expressar quem a gente é, as nossas ideias e os nossos sentimentos. É uma forma de deixar, de certa forma, uma marca no mundo, mesmo que essa marca não se traduza em cifrões no banco, né? Ou em dígitos, muitos dígitos na sua conta digital. Agora você pode estar pensando, tá, mas eu quero viver da minha escrita, viu? E eu te entendo completamente. Só que às vezes a escrita precisa ser um pouco mais sobre paixão do que sobre lucro, especialmente no começo. Essa paixão pela escrita é o que mantém a gente indo, continuando, caminhando, mesmo quando o retorno financeiro não acontece. E é essa paixão que fez grandes escritores continuarem, mesmo sem ganhar dinheiro. Eles escreviam porque eles amavam fazer isso, porque precisavam contar as histórias deles. E essa dedicação, essa energia colocada na escrita, eventualmente se transforma em algo maior. Mas então, como manter essa paixão, né? Mesmo quando as contas, né, estão batendo na porta, quando os boletos estão chegando, seja na sua caixa de cartas ou seja no seu e-mail, tá? E ainda o sucesso parece algo tão distante. Eu diria que é preciso encontrar um equilíbrio. Aprender a amar o processo de escrever tanto quanto o resultado final e as possibilidades de sucesso ou não. É olhar para cada palavra escrita, cada história concluída como uma vitória pessoal. E claro que isso não significa desistir do sonho de viver de escrita, mas é entender que esse caminho pode ser longo, cheio de obstáculos, e que o verdadeiro valor está no que a gente aprende e como a gente cresce durante essa jornada. Então, continua aqui comigo se você quer, né, seguir nessa questão, entender ela um pouco mais a fundo. A começar pelo próximo tópico, que é
encontrando motivação interna. Você já parou para pensar no porquê de escrever? Eu sei, a primeira resposta para alguns, não para todo mundo, pode ser que quer ser reconhecido, que quer ganhar dinheiro, que quer viver da escrita. Mas hoje eu quero, nesse vídeo aqui, falar de algo um pouco mais profundo. Seria encontrar aquela motivação interna, aquela chama que nos faz escrever por paixão e não só por dinheiro. Escrever por paixão parece um pouco clichê, né? Meio piegas, mas eu acho que tem uma certa magia nisso. Quando a gente escreve movido pela paixão, cada palavra flui de um lugar genuíno, de um lugar verdadeiro dentro de nós. Eu me lembro de um autor que eu conheci num festival literário, e ele me disse que ele começou a escrever para poder lidar com a perda de um ente querido. E a escrita era a terapia dele, o refúgio dele. E com o tempo as palavras dele tocaram outras pessoas que passavam pela mesma situação. Então, a escrita como forma de expressão pessoal é um caminho incrível. Você começa a entender melhor os seus sentimentos, as suas ideias. Eu mesmo muitas vezes escrevo para desvendar o que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo. E já percebeu como é libertador colocar no papel aquelas coisas que te afligem ou que te encantam? Pensa sobre isso, tá? E falando em escrita terapêutica, né, é uma prática, né? Eu não dou aula sobre isso, não pratico isso, mas é uma forma de entender que a escrita tem até um poder de cura, de repente, tá? Eu não estou falando de curar doenças, mas de aqui a cura no sentido de ajudar a lidar com as emoções, com as situações difíceis. Né? Tem uma pessoa que ela começou a escrever diários durante um período complicado da vida dela, e com o tempo depois ela pegou esses diários, ela transformou isso num livro. Tá? Então ela pegou aquela dor e transformou em uma coisa bela, numa obra de arte. Agora vamos falar sobre metas. Quando a gente fala em escrever, é comum pensar em metas como publicar um livro ou vender 1000 cópias. Mas que tal definir metas pessoais e não financeiras? Pode ser, por exemplo, escrever todos os dias, ou terminar aquele conto que você começou, que está lá na gaveta, ou experimentar contar uma história num novo gênero literário. Então, celebrar cada capítulo terminado, cada novo rascunho, isso é um crescimento pessoal. E cada pequena conquista é um passo adiante na sua jornada como escritor. Eu sempre faço um brinde, muitas das vezes nem que seja com um bom café, a cada história que eu termino. Tá? Não importa se ela vai ser publicada ou ficar na minha gaveta, o importante é que eu criei algo, que eu me expressei, que eu cresci, que eu me desenvolvi e que eu estou nessa caminhada para aquilo que eu almejo chegar, que é ser um escritor profissional. Então me conta, por que você escreve? Você tem alguma meta pessoal que não está ligada a dinheiro? Eu gostaria bastante de saber. E falando, então comenta aqui, né? Importante isso. E no próximo tópico a gente vai explorar algo que vai te ajudar ainda mais a manter essa chama da escrita acesa. Ok? Desenvolvendo disciplina e hábitos de escrita. Importante, presta atenção nisso aqui. Desenvolver disciplina e hábitos de escrita é um desafio, mas também uma necessidade para qualquer um de nós que quer levar a escrita a sério. Por exemplo, eu tive que aprender a criar uma rotina de escrita regular. E no começo era difícil encontrar aquele momento perfeito para escrever, sabe? Mas a verdade é que esse momento perfeito raramente existe. Então, eu comecei a reservar um tempo específico todos os dias para escrever. Pode ser de manhã cedo, antes do resto da casa acordar, ou à noite, quando tudo está tranquilo. O segredo é tornar isso um hábito. Agora, sobre superar o bloqueio de escritor. Esse é um velho conhecido, né, de todo mundo que escreve, né? Eu lembro de um colega escritor que quando ele se via bloqueado, ele mudava de cenário. Ele saía para caminhar, ele visitava um café, ou simplesmente saía da sala e ia escrever no jardim. E às vezes mudar o ambiente pode desbloquear novas ideias.
E falando em ambiente, você já pensou sobre a importância do espaço da escrita? Ter um lugar dedicado à escrita pode fazer uma grande diferença. E não precisa ser um escritório mega sofisticado. Até um cantinho na mesa da cozinha serve para você, assim, poder chamar aquele espaço de seu. Tá? Um lugar onde você se sinta confortável para praticar a escrita. Manter a consistência sem uma pressão absurda, esse tipo de coisa, é outro ponto crucial. A gente tende a escrever quando tem um prazo ou um objetivo externo, como um concurso ou uma publicação. Mas e quando a gente não tem? Essa consistência ela vem de dentro. Tá? Eu estabeleço metas pequenas, como escrever uma página por dia. Isso me mantém no caminho, mesmo sem uma pressão externa. Por fim, mas não menos importante, é fundamental aprender com o feedback e as críticas construtivas. Eu sei, pode ser difícil ouvir alguém apontar falhas no seu trabalho, mas pensa assim, cada feedback é uma oportunidade de crescimento. Eu costumo participar de grupos de escrita, onde a gente compartilha textos, oferece feedback uns para os outros. E isso me ajudou, né, e venho fazendo isso há muitos anos, né? Então, isso me ajudou a desenvolver uma pele mais grossa, a ficar mais cascudo, a melhorar a minha escrita de formas que eu nem imaginava. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você tá aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, valioso para você melhorar aí na escrita. Vamos então para equilibrando escrita e sustento financeiro. Equilibrar a escrita com a necessidade de um sustento financeiro é um desafio para qualquer um e que eu conheço muito bem. Tá? Então vamos ser realistas. Enquanto a gente ama escrever, as contas não vão se pagar sozinhas. Né? Não dá para pagar conta com amor. Eu mesmo, durante boa parte da minha jornada como escritor, eu tive que conciliar um emprego de tempo integral com a minha paixão pela escrita. Tá? E mesmo hoje que eu trabalho aqui com essas questões, dou aula de escrita criativa, dou consultoria, o que eu consigo dedicar na minha rotina de escrita não é mais do que 50 minutos por dia. O pessoal que participa dos sprints de escrita de segunda a sexta, 8 horas da manhã aqui no canal do YouTube, eles veem eu ali escrevendo com eles, né, nas lives, e todo dia de manhã, aquela 50 minutos, uma horinha ali. E é isso, gente, porque o resto do dia tem que trabalhar, né, poder levantar recursos para pagar as contas. Então, eu vou compartilhar algumas dicas que me ajudaram a gerenciar meu tempo entre o trabalho e a escrita. Primeiro, é essencial criar um cronograma realista. No início, eu tentava encaixar a escrita em qualquer horário livre que eu tinha. Mas logo eu percebi que eu precisava de uma rotina mais estruturada. E aí eu defini horários específicos para escrever. Como, por exemplo, em alguns momentos foi 1 hora antes de dormir, né, ou tal dia da semana. E hoje em dia, de segunda a sexta, é 1 hora pela manhã. E claro, eu não estou sozinho nessa. Eu conheci muitos escritores que passam por situações parecidas. Uma conhecida, por exemplo, que é professora durante o dia, ela dedica a noite para poder escrever. Tá? E às vezes os fins de semana também. E ela diz que o segredo é a disciplina e a organização do tempo. E o mais interessante é que para ela, a experiência como professora enriquece a escrita dela, trazendo aí novas perspectivas e novas ideias que ela pode escrever. Outro ponto importante é encontrar satisfação em outras áreas da vida enquanto você se dedica à escrita. Eu aprendi que o meu trabalho diário, ele não só me sustenta, né, financeiramente, mas ele também me oferece experiências valiosas que eu posso usar na minha escrita. Seja interagindo com pessoas diferentes, enfrentando desafios, ou simplesmente observando a dinâmica do mundo ao meu redor. E tudo isso se transforma em material para as histórias. Agora vamos falar um pouco sobre planejamento financeiro. Tá? Eu não sou especialista em finanças, mas uma coisa que eu aprendi é a importância de economizar e planejar. No início, eu tentei economizar uma parte do meu salário para poder cobrir
despesas relacionadas à escrita, como cursos e livros. E isso me deu uma certa tranquilidade para poder me dedicar à escrita sem tanta pressão financeira. Então, obviamente, nunca sobrou dinheiro, mas a gente vai conciliando essas coisas e vai entendendo que para se desenvolver na escrita, eu vou ter que ler alguns livros de escrita criativa, vou ter que fazer alguns cursos, como o Caminho do Escritor, né, que é o curso que eu ministro. Então, é esse o caminho que a gente tem pela frente. E no próximo tópico a gente vai abordar algo que todos nós, escritores, temos de entender em algum momento. Então, abraçando a jornada de escritor. Aceitar as diferentes formas de sucesso na escrita foi uma das maiores lições que eu aprendi aí ao longo dos anos. O sucesso nem sempre é um best-seller ou um prêmio literário. Muitas vezes, esse sucesso está nas pequenas vitórias. E um leitor que se emociona com a sua história, a sensação de realização que ele tem ao terminar um projeto ou crescimento pessoal que vem aí com essa prática constante e que você obtém. Então, o impacto da escrita no crescimento pessoal é uma coisa que não pode ser subestimada. Através da escrita, muitos de nós enfrentamos medos, exploramos emoções profundas e aprendemos a articular os nossos pensamentos de maneira única e poderosa. Cada história é uma jornada de autoconhecimento e expressão. Então, vou tomar uma água aqui. Então, compartilhar histórias, independente do ganho financeiro, acaba sendo um ato de coragem, porque você está se abrindo, você está se colocando ali, mas também um ato de generosidade para com as pessoas. Eu lembro de um autor que, mesmo sem grandes vendas, ele recebeu mensagem de um leitor agradecido, porque a história dele tinha ajudado ele em um momento difícil. Isso mostra que o verdadeiro valor da escrita transcende o valor material. Por isso, aqui vou deixar para você um encorajamento para você que aspira a ser escritor. Confia na sua voz e na sua história. A escrita ela é uma jornada de altos e baixos, mas cada palavra que você escreve é um reflexo da sua identidade e da sua paixão. Então, não desista mesmo quando o caminho se mostra difícil. Se apaixone, ame o processo de escrita, porque ele é repleto de descobertas e de recompensas aí durante essa jornada, durante o decorrer do caminho que você vai fazer ao escrever um livro. E agora eu quero ouvir de você. Como é que você mantém a sua paixão pela escrita? Qual que é o seu porquê escrever? Qual que é a sua motivação, aquilo que te dá energia? Compartilhe as suas experiências aqui nos comentários desse vídeo. Pronto. Agora você tem uma visão mais clara de como manter a vontade de escrever mesmo sem ganhar dinheiro com isso. A gente abordou desde a importância da escrita como profissão, a importância de encontrar a motivação interna, o desenvolvimento de uma rotina de escrita disciplinada, até como equilibrar a escrita com sustento financeiro. E cada ponto que a gente discutiu é um passo para manter viva essa sua paixão pela escrita, independentemente das recompensas financeiras. Mas, e se eu te disser que tem um outro desafio crucial que todo escritor enfrenta? No meu próximo vídeo, a gente vai explorar aí o delicado equilíbrio entre inspiração, originalidade e plágio. Eu vou desvendar o segredo para você nunca mais confundir plágio com referência. Você vai aprender aí como usar influências de uma forma ética e criativa sem cair nas armadilhas do plágio. É um tema fundamental, necessário para qualquer escritor que deseja não apenas escrever, mas também respeitar e honrar também a arte da escrita. Então, se você ainda não se inscreveu, clique aqui para se inscrever, aqui no canal, aqui abaixo do vídeo, tá? Dá um like nesse vídeo, uma curtida, ativa as notificações, porque eu prometo que você não vai querer perder essas dicas essenciais. Por isso, fique ligado, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.